O dia 3 de fevereiro de 1874 foi dado o ponto de partida da nossa história. Foi o momento para criar o primeiro tribunal da cidade, chamado Tribunal das Relações da província de São Paulo e Paraná. Depois de subirmos várias escadas na estação da Sé, saímos simplesmente no quintal da Catedral da Sé. Esse prédio imponente, maravilhoso. E ao olhar, olha o que encontramos. Nada mais, nada menos que o Palácio da Justiça. Tão imponente quanto a capital da Sé, bem apropriado para cuidar dos problemas jurídicos de São Paulo. Desde 1911, o secretário de Justiça e da Defesa, Washington Luiz, solicitou ao escritório renomado do arquiteto Ramos de Azevedo o projeto e a construção de um prédio para abrigar a sede do Poder Judiciário. Somente em 24 de fevereiro de 1920 foi lançada a pedra fundamental que deu início à construção do palácio, que durou 22 anos, sendo inaugurado oficialmente em 25 de janeiro de 1942. Em 1981, o Palácio da Justiça foi tombado pelo CODEPAST para preservar todas as suas características e torná-lo patrimônio histórico do Estado de São Paulo. Atualmente, no Tribunal de Justiça de São Paulo, transmitem mais de 18 milhões de processos, que representam 27% de todos os processos em andamentos no país. Ainda hoje existe a audiência de segunda instância e foi nesse palácio que foi julgado o bandido da luz vermelha, o crime da mala, entre outros, que foram crimes que chamaram muita atenção do nosso país e do mundo. Em 3 idiomas. Sua localização é perfeita. Como eu já falei, fica no quintal da Catedral da Sé, pertinho da estação Sé, perto do Museu Jurídico, entre outros. A localização maravilhosa, você já pode conhecer várias coisas no mesmo dia. Parece o lugar que o Homem-Aranha. Aguardamos a chegada dos monitores, sentados, aconchegados e envolto por histórias. Vitrais lindos, colunas incríveis, ao lado do Salão dos Passos Perdidos. O Salão dos Passos Perdidos é a entrada principal do Palácio da Justiça. O hall de circulação central dá acesso a outras dependências e andares de sustentação. É sustentado por 16 colunas de granito vermelho na sua área central, que se elevam até o teto, ornamentando em ouro. Cada uma delas pesa cerca de 15 toneladas e suas bases e capitais foram confeccionados em bronze. Atualmente, o Salão dos Passos Perdidos também é utilizado para a posse de juiz de primeira instância, reuniões de tribunal pleno e eventos culturais e exposição. Então. E os outros não, né? Todos os estudantes de direito, exceto o Sérgio, né? Sou visita. Visita. E ele estudante. Legal. Bom, não sei se vocês sabem, mas a gente está na sede do Tribunal de Justiça, né, de São Paulo, e aqui atualmente só funciona a segunda instância. Quando tem sessão de julgamento presencial, é aqui que são feitas, tá? Não tem mais primeira instância aqui. E apesar dessa construção histórica, né, ele reúne várias estéticas, né, de períodos diferentes, o Palácio da Justiça, a história do palácio não coincide com a história do tribunal. O tribunal, a gente vai retomar esse assunto mais para frente, mas ele começa no século XIX, em 1874, na época se chamava Tribunal da Relação, é um nome que vem de Portugal,
que significava segunda instância. Até então, quando você entrava com uma ação em São Paulo e se quisesse apelar nessa ação, você tinha que viajar o mais perto, era para o Rio de Janeiro. Aí vai ter uma figura importante, que vai ser o patrono do Tribunal de Justiça, o Duarte Azevedo, que vai pedir ao Dom Pedro II para a construção, para a criação da segunda instância de um tribunal da relação. E aí é feito, e na época é feito São Paulo e Paraná, uma macro-região. Então ele é o nosso patrono. Só que o Palácio da Justiça não surge nesse momento, vai começar em 1920 a construção do palácio aqui. É uma encomenda feita pelo secretário de Justiça à época, que é Washington Luiz, depois ele viria a ser presidente. Ele pede a criação, porque o tribunal não tinha uma sede, né? Não tinha, era um pouco esparso, disperso, né? A Justiça Paulista na capital e nos prédios um tanto. Não começa de imediato, porque aqui tinha o quartel da cavalaria, tinham outros comércios, então o processo de desalojar, né? E o processo burocrático, não só também de destruir, mas demolir e desalojar, levou um certo tempo. Começou em 1920, é assentada a pedra fundamental. E o prédio começa a ser ocupado em 1926, tá? Então, 6 anos, do início a 6 anos, já começa a ter a ocupação da justiça da capital aqui, né? Primeira e segunda instância na época. O Ramos de Azevedo, ele é um arquiteto que estudou fora, estudou na Bélgica, se formou lá, e ele trouxe todas as concepções, obviamente, da Europa. Ele era um arquiteto bastante requisitado na cidade de São Paulo, justamente com essa intenção. E como ele passa aqui bem embaixo, além disso, essas escadas laterais que sobem para os outros andares. O salão do júri é revestido por labris de madeira de lei, entalhadas pelos artesãos do Liceu de Artes e Ofícios. O salão do júri é ornamentado com motivos neoclássicos, com ligeiros cunho barroco. Possui iluminação natural proporcionada pela clarabóia central e pelos vitrais, que trazem representações de símbolos grego-romano e imagens associadas à justiça, como a da deusa grega Temis. De 61 anos, serviu de palco para grandes momentos, grandes julgamentos. Em algum tempo já quiseram tirar esse crucifixo, porém, ele representa a Igreja Católica, que na época e ainda hoje ainda é a maioria na cidade de São Paulo. As suas pinturas fazem menção ao café, tem muitos ramos de café e também são todas em 3D, pintada uma a uma. Vocês estão sentados num mobiliário, tal qual essas paredes do lambing, que a gente chama, né? Que é esses painéis laterais, que é feito em madeira de lei, que é Jacarandá, hoje atualmente é proibido o corte. Aliás, várias coisas aqui são proibidas. Uma aqui que estava lá no teto é proibido hoje, a estação, e o corte dessa madeira também é. Essa questão ambiental. E aqui é feito pelo Liceu de Artes e Ofícios. Nas cadeiras também, esses desenhos todos, toda a ornamentação, a laúde, né? As ananelas que sustentam os também feito essas vitrais foram os primeiros a serem confeccionados no Brasil. Até então, quando se precisava de vitral, a gente importava da Europa, mas no começo do século XX veio uma família de imigrantes alemães. Ai, as molduras igualzinho aos quadros da minha casa. Tu tem dúvida se é algum especial? Tá bem só. Tá todo mundo aqui? Mas essa sala aqui é uma sala que funcionou junto com o tribunal do júri aqui, né? As pessoas, os jurados. É muito semelhante ao do
Então, funcionou junto com o Júlio até 88, quando lá são os recortes jornais, aqui atrás desse quadro também, que é um poeta bastante importante aqui do estado de São Paulo, Paulinas, né, inclusive a Universidade do Café com Leite. O Vargas interrompe esse processo no governo americano e São Paulo pede e exige uma nova Constituição que o Vargas não entrega ao autoritário. E aí começa uma insatisfação crescente, até que num comício, quatro pessoas morrem, que estão representados naquele quadro. Martins, que na cara já o chamado, do MDC, tem um Kiki, que vai morrer posteriormente, infelizmente, ao Bahia. Mas esses quadros são alçados assim, do movimento constitucionalista e que eclode em 9 de julho. Então vai durar pouco menos de 3 meses, as batalhas tribais, São Paulo vai perder porque nós vamos das provas federais, mas vai conseguir que a Constituição seja promulgada em 34. Né? Então, são mais fruta da nossa história, mas eles vão conseguir a promulgação da Constituição. A época, nesse meio, o tribunal suspendeu os prazos para poder se dedicar à causa e o Manuel da Costa Nossa, que era presidente, ele convocava nas rádios pessoas para não só aderirem também à causa, mas também para financiarem uma campanha chamada Luta para São Paulo, as pessoas que podiam doar drogas e tal, para financiar as próprias drogas. Então, mais ou menos isso. Se fica à vontade. O filme é Jurado número 2. Jurado número 2. Meu Deus, que pobreza que era o apartamento. História do nosso estado, do país. Você viu a fala dele? Inclusive é interessante que a gente pode ver em todas as paredes da biblioteca a gente tem numerais romanos com essa data da inauguração. Né? Estou falando a verdade. E o prédio foi inaugurado em 1933, né? Assim, a inauguração oficial primeira foi em 1933 até o quarto andar, o quinto e o sexto ainda estavam em construção e a finalização da construção foi em 42, quando teve a inauguração final. Então, quando vocês forem lá, vocês vão ver que dialoga com o computador. A gente tem objetos históricos, então ali vai ter desde campainhas que os juízes usavam nos julgamentos, né? A gente já aproveitou para contar sobre essa tradição. O Brasil usa campainha, mas existe, não martelo. Temos martelos, mas são presentes de delegações americanas. É verdade. É uma luta gigante, muito convencional para as pessoas que ajudaram. Eita, eu tenho uma dessa. Não está tanto assim, que até 1916 a legislação civil regia pelas ordenações filipinas, né? O penal também, que o penal um pouco antes teve lá uma outra legislação, mas até que a nossa legislação fosse construída, o que a gente usava eram as ordenações filipinas, que vieram de Portugal, né? E eles que usavam a legislação deles. Ah, que legal. Olha o inteiro chique de doer. Olha, No outro tem muita coisa também. Máscara mortuária pertenceu a Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, morreu em 79.
Que bonito isso aqui, essa metade. Bem bonita. Desembargador, presidente do TJ. Ó, será que foi seu? Aí eu digo, nossa, se não tivesse secado, é malhete. Máscara mortuária. Deixa eu levar na aula. Falando nisso, como é que tá o júri simulado? Caminhando? Eita, você sabe. Já sabe? Mas eles fizeram um jurídico prático. Eles vão fazer o julgamento do caso de São Caetano. Chegou o momento, eu tive que ajudar todo mundo. Só essa mesa aí, certamente ela é maior que a minha casa. É a coisa mais linda que eu já vi na vida. Essa mesa gigante, oval. Os detalhes de pintura e de moldura, esses vitrais também me deixam boba, porque, segundo a história, eles foram feitos todos à mão, feito um por um. E como são perfeitos, você não acha nada de diferente um do outro. Essas madeiras talhadas foi o mesmo processo, feito um a um por grandes artesãos, alguns nem eram do Brasil. debate assim, ó. Então, né? É inspiração. Todo mundo tem que sair daqui inspirado da maneira correta. Agora podem vir aqui, por favor, pro lado de cá pra gente ver essa parte da galeria. Tá bem difícil, tá cheio de coisa na frente, mas podem ir se deslocando, né? Essa daqui é a primeira virtude aqui desse cantinho. Ela tá segurando uma pomba, a pomba que representa normalmente A paz. a paz. É a virtude da paz, porque a própria justiça busca, né? Espero muito que goste. Obrigada por assistir. Thank you, my friend. Good bless you.
Deus abençoe a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like e de assistir até o final. Bye!